minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Se você está chegando aqui, se prepare para um vídeo um pouquinho distinto do que nós normalmente fazemos, pois vamos atender aos pedidos de parte de nossa comunidade, que é pequena, mas fiel e resistente, e que pede por uma leitura criteriosa e cuidadosa de um texto bíblico. Nós vamos fazer isso lendo um trecho que é completamente abandonado ou esquecido pela tradição evangélica. Mas não se esqueça de, antes de continuar por aqui, curtir esse vídeo, comentar para engajar e espalhar a palavra por aí. Você também tem que olhar a descrição do vídeo, porque lá tem links em que você pode ajudar o meu trabalho. Seja na campanha do Apoia-se, seja mandando um Pix, né? Porque a chave tá lá e vai que tá sobrando uma merreca por aí. Seja fazendo os cursos que eu tenho lá na Hotmart, que estão todos concentrados em um único link, com um preço de R$ 39,90 e mais de 30 e tantas horas de conteúdo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para a leitura de um texto bíblico completamente abandonado e esquecido pela tradição evangélica. Bora lá! Para fazer essa leitura, portanto, cuidadosa, criteriosa e propositiva de um texto bíblico, nós vamos recorrer a um artigo que eu pude publicar lá na revista Zelota, essa revista maravilhosa, composta por pessoas maravilhosas que vivem em lugares não tão maravilhosos assim. De todo modo, nós pudemos publicar essa reflexão bíblica, foi o primeiro texto que eu trouxe quando eu comecei a participar desse coletivo. E é um texto intitulado Por que não se lembram dela?, fazendo referência a uma das maiores teólogas e biblistas da história deste planeta, Elizabeth Schussler Fiorenza. E caso você nunca tenha ouvido o nome de Elizabeth Schussler Fiorenza, na descrição do vídeo estará o nome dela bonitinho para você poder ler, além de uma ou outra referência de artigo que você pode encontrar conteúdos que infelizmente não são publicados por português. E talvez você imagine por quê. Afinal, uma teóloga feminista que efetivamente sabe manejar o texto bíblico de maneira criteriosa, com uma hermenêutica e uma exegese revolucionária, não vai ser muito bem recebida pelo pessoal daqui. Dono de editora e que está bastante vinculado àquela casta de pastores que defendem o homem bíblico, seja lá o que isso significa, né? De todo modo, referência então a Elizabeth, que será citada nesse artigo, obviamente, mas o próprio título já é uma referência a uma obra dela. Por que não se lembram dela? Por que não se lembram dela? E a pergunta é, dela quem? Também vale a pena, dela Elizabeth Schussler Fiorenza. Mas vamos ler o texto, tá? A referência desse texto é a mulher de Betânia, caso você conheça o texto bíblico, que vai lá ungir os pés de Jesus. E aqui a linha fina, que ficou abaixo, apresentando a proposta do texto, já dá um conteúdo para onde vamos, né? A mulher de Betânia deveria ser lembrada em paralelo à pregação do evangelho. Mas as estruturas que tentaram negar sua presença naquela época ainda insistem em calar a sua voz e apagar a sua história, do modo como fazem com milhões de mulheres diariamente. Tudo bem? Aí você fala, caramba, mas que texto será esse da mulher de Betânia que é tão importante para o evangelho? Se você não está conseguindo lembrar, foi um excelente trabalho aí que o patriarcado realizou na leitura do texto bíblico e no apagamento das mulheres da nossa tradição. Mas vocês vão perceber que é bem bacana e como é importante a gente levar esses cuidados. Mais uma vez, não tirei isso da minha cabeça e vou fazer mais uma vez referência. Elizabeth Schussler Fiorenza. Vamos lá. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, temos uma orientação de Jesus que é levada a sério e à risca por cristãos em todo o mundo. Qual seria? Trata-se da ordenança de pregar o evangelho a todas as pessoas e todas as nações, conhecido como Ide, de Marcos 16:15, Mateus 28, 19 e 20, por vezes esse mandamento de ânimo e libertação se transformou em legitimação de violência, destruição de culturas e justificativa para a necessidade de expansão constante da base de fiéis das comunidades religiosas, que hoje também fica bastante conhecido pela tal da teologia do domínio, descoberta recentemente pela esquerda, que virou seu grande fetiche para não ter que discutir as relações de dominação existentes na realidade brasileira e achar que o problema da religião é uma questão discursiva e de análise teológica e não propriamente da realidade, né, na qual determinados conteúdos podem ou não ter sentido. De todo modo, esse id é bastante conhecido. Tem que pregar para todo mundo, pregar para toda criatura. Isso se conecta aí até com essas questões de expansão e de domínio e de estratégias para que o evangelho se mantenha e permaneça nesse mundo moderno, adequado a ele e muitas vezes reproduzindo suas dinâmicas de violência. Mas
Aqui, deixando de lado por um momento essas circunstâncias, o que não significa que a gente vai abandonar ou negar elas, é por um momento. O que nos interessa é notar como não temos o mesmo empenho diante de outra orientação de Jesus sobre a pregação das boas novas, que nos é revelada na cena que abre o arco de traição e da morte de Jesus ao final desses mesmos livros no Novo Testamento. A mulher em Betânia, Marcos 14 e Mateus 26. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Arco de traição por quê? Porque tanto em Marcos quanto em Mateus, se você pegar a sua Bíblia, se quiser fazer isso agora, só não esqueça de voltar aqui no vídeo, porque você precisa assistir ele para me ajudar. Tudo bem? De todo modo, nos livros de Marcos e de Mateus, depois que tem essa cena com a mulher em Betânia, começam os planos para matar Jesus, para trair Jesus, de seu discípulo, conhecido como Judas Iscariotes. Beleza? Então, tem uma marca daí que já é interessante, que muitas vezes é apagada ou esquecida da memória, mesmo do modo como se conta a história e a narrativa da traição de Jesus. Por alguma razão, depois dessa cena com esta mulher, Judas vai lá para trair. Tanto no livro de Marcos quanto no livro de Mateus. São os livros nos quais nós estamos nos concentrando para fazer esta leitura. Seguindo. Em ambos os evangelhos temos uma narrativa semelhante. Uma mulher entra em um ambiente predominantemente masculino para o qual não foi convidada e unge Jesus com um perfume. Discípulos indignados criticam o desperdício realizado pela personagem feminina e são repreendidos por seu mestre, que afirma: a verdade eu digo a vocês, onde quer que o evangelho for anunciado pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e ela será lembrada. Isso em Marcos 14, 9. A verdade eu digo a vocês, onde quer que o evangelho for anunciado pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e ela será lembrada. E, no livro de Mateus, garanto a vocês, onde quer que o evangelho for anunciado, o que esta mulher fez será contado e ela será lembrada. E a pergunta que fica é: por que não se anuncia o que esta mulher fez e majoritariamente não nos lembramos e nem somos lembrados dela? Será que Jesus errou a profecia? Ou será que seus discípulos simplesmente abandonaram a memória a respeito dessa mulher? Por isso a pergunta é: por que não se lembram dela? Você aí que está acompanhando esses 6 minutos, quase 7 minutos de vídeo gravado, você, quando passou pelo seu processo de evangelização, te contaram, se você for crente, te contaram sobre essa mulher e o que ela fez? O significado e a importância disso? Se não te contaram, por que não te contaram? Será que Jesus errou a profecia ou será que seus discípulos trataram de esquecer desta parte e da importância que Jesus está dando para esta cena? O id vocês lembram. Mas e o que esta mulher fez? Saca? Passando pela propaganda, seja um zelota, apoie aí a construção do evangelho popular e continuamos. Em nossas cartilhas de evangelização não temos como um dos marcos o feito daquela mulher. Por esse motivo, por exemplo, Elizabeth Schussler Fiorenza escreve em memória dela, né, é um livro em memória dela. Se eu não me engano, foi o único publicado por português, mas uma tiragem muito pequena, de baixíssima circulação, que não teve novas edições e que aí fica perdido e quase ninguém conhece. Né? E imagina o que será que essa mulher não deve ter também discutido, trazido à tona, quando falar em memória dela, dessa mulher de Betânia. Encontrando uma brecha para nos conduzir a uma reflexão crítica sobre o apagamento das mulheres em nossas teologias, tradições e liturgias. No livro, Fiorenza estabelece o campo para uma teologia feminista. Ela passa pelos 4 evangelhos e discute como em cada um é retratada a personagem que deveria estar presente em nossa memória de fé, assim como os desdobramentos desse esquecimento generalizado. Devemos muito à teóloga. Contudo, em nosso texto, daremos atenção especial para os livros de Marcos e Mateus pelo fato de que neles a história é estruturada praticamente do mesmo modo e apresenta a missão de difusão das boas novas ao seu final. Tá? Então, assim, no trabalho
da Elizabeth Schussler Fiorenza. Eu vou repetir várias vezes o nome dela para ficar na sua cabeça. Elizabeth Schussler Fiorenza. Ela passa pelos 4 evangelhos e usa essa figura dessa personagem e como ela acaba sendo esquecida, tá? Na memória. Eu vou usar nessa leitura aqui, utilizando inclusive os recursos que ela trouxe para o papo, e abriu, na verdade, caminho para uma teologia feminista pensando a partir desse esquecimento dessa personagem, apenas o livro de Mateus e de Marcos. E por quê? Porque a estrutura desses textos é muito semelhante e termina com o tal do negócio de onde o evangelho chegar, essa mulher vai ser lembrada e tal. Nos outros 2, em Lucas e em João, não. A história, inclusive, é contada de outra maneira. E aparece até nomes de personagens que não necessariamente estão envolvidos no processo. É curioso de ver aí como se dá essa dinâmica, tá bom? Então, a seleção é apenas esses 2 livros, sabendo que todos os evangelhos contam as histórias de maneiras distintas, mesmo o Marcos e Mateus, mas a estrutura é semelhante, porque a proposta de quem escreveu os evangelhos não era deixar igual o outro, ou deixar em sintonia com o outro, ou contar o que o outro não contou, para ser complementar. Não, a proposta é ser diferente, é demarcar como a comunidade de fé que mantém essa tradição, que foi trazida por determinados discípulos, que guardam a memória de Jesus e que fundam suas comunidades, como essa comunidade mantém a história. Então marca a sua maneira de interpretar, que pode entrar em conflito com a do outro, que não significa que vai se tornar rival necessariamente, que estão tretando, mas assim, essa é a maneira como nós preservamos a nossa tradição oral a respeito de Jesus. E aí quando se escreve o livro, se compila e se monta a partir desta marcação. Então vão ser evangelhos diferentes e que não se pretendem complementares. Quem faz o esforço de complementar é o tonto do leitor depois, que não pode encontrar conflitos ou contradições, né? Porque a inerrância e essas baboseiras que acaba empurrando o leitor a fazer loucura e não respeitar o próprio texto e a própria história dele. Mas papo para outro dia. Como abertura da última etapa da narrativa sobre Jesus desenvolvida tanto por Marcos quanto por Mateus, temos a indicação da proximidade da festa da Páscoa. Em ambos, é-nos trazida a informação de que os planos para matar Jesus estavam condicionados por essa celebração. Os algozes não deveriam levar adiante as tratativas para assassiná-lo naquele momento, por receio de deflagrarem sem querer uma forte reação popular. Se você ler com cuidado o texto, os caras pensaram, a gente tem que eliminar esse cara. Mas não faz agora porque é Páscoa. O texto traz esse conflito em que vamos eliminá-lo. Não, mas é Páscoa, cara. Então segura a onda, não vamos fazer isso agora. Certo? Só que depois acabam fazendo mesmo sendo Páscoa. Só que quando se narra a história, muitas vezes se narra como se já tivesse no planejamento. Vamos usar a Páscoa para poder... Não, cara. Era o contrário. Queriam evitar uma reação popular, então não iam usar a festa da Páscoa. Então fala, espera passar a Páscoa, aí a gente tenta pegar esse maluco. Só que acontece alguma coisa no meio do caminho que altera o plano dos caras. Não, tem que ser agora. Se não for agora, já não dá mais. Tá bom? Tanto em Mateus quanto em Marcos você tem esse conflito. O problema, como sabemos, é que se sucede o contrário. Todo julgamento e execução de Jesus ocorre no período pascal. Ao que parece, de algum modo, a atuação da mulher em Betânia é a gota d'água que acelera toda a trama e a violência que se seguiria contra o Cristo. Seu advento altera e antecipa o plano cauteloso que se anunciava. Nos 2 relatos dos evangelistas, vemos que assim que Jesus diz que o feito daquela mulher seria lembrado em todos os lugares em que a Boa Nova fosse contada, Judas Iscariotes decide se encontrar com os sacerdotes para combinar o preço que lhe seria pago por entregar o seu mestre. Quando Judas vê essa cena, fala, agora não, agora extrapolou, passou dos limites. Aí ele vai atrás dos caras, de quem estava planejando matar Jesus, e oferece, eu consigo aí armar o esquema para vocês pegarem ele. A gota d'água é esta personagem e o que ela faz. E se isso não está na nossa cabeça, e se a gente lê o texto e não percebe isso, é porque a gente não lê o texto, na verdade. A gente reproduz as imagens e os discursos que são trazidos para nós. Por isso que a gente tem que ter recurso e ferramenta para ler o texto bíblico. E por isso que eu te convido também, aproveitando a oportunidade, para o merchan de você fazer o nosso curso de leitura comunitária da Bíblia, que está lá no nosso link da Hotmart. Além de junto dele você poder acompanhar os cursos de Marx e Religião, como é que fala? Módulos 1 e 2, tem o Filosofia Latino-Americana, que em breve sai o módulo 2, tem o como fazer o seu projeto de pesquisa e mais um montão de coisa que está aparecendo por lá.
tá bom? Mas lá a gente apresenta ferramentas para que a gente tente superar essas imagens que estão encralacadas na cabeça e que impedem a gente de ler o texto. Mas calma aí que a gente vai ler, né? Porque pode ser que o Bruno esteja inventando. Calma. Vamos lá. Em Marcos, vemos o versículo 10, né? Eu vou só retomar aqui, ó, para a gente não perder. Marcos 14, 10, tá? Marcos 14, 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao encontro dos principais sacerdotes para planejar entregar-lhes Jesus. Já em Mateus, acho que é 26, versículos 14 e 16, dizem: Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Isso imediatamente depois de Jesus dizer: onde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será lembrado. E aí deflagra a traição. E o plano para matar Jesus é acelerado. E ao invés de ser depois da Páscoa, acaba ocorrendo na Páscoa. Mas qual o peso da ação daquela mulher em Betânia para funcionar no texto como um estopim para o plano de morte de Jesus e para a traição de um dos 12? Novamente, essa cena é apresentada pelos autores como um evento de grande impacto. Então, observemos. Vamos ler o trecho inteiro de Jesus, de Marcos 14, 3 a 9. Diz o seguinte: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, ou 300 moedas de prata, e o dinheiro dado aos pobres. Guarde a informação dos 300 moedas de prata. E a repreendiam severamente. Deixem-a em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu lhes asseguro que o que for dito, todo mundo também será em sua memória. E aí vem a cena de Judas, então vou atrás dos caras lá e vamos entregar Jesus. O que aconteceu foi que ela quebrou o vidro, os discípulos ficaram fulo da vida, falou que devia ter vendido para dar para os pobres, e Jesus: Ei, segura a onda aí. E a gente já vai ver algumas interpretações desse trecho. Mas vamos ver o de Mateus, Mateus 26, 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Dessa vez não falou dos denários, nem que eram 300 moedas. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E com certeza a gente já se acostumou aqui a perceber que não é contada essa história na memória dessa mulher. Em sua memória. Veja que tem momentos que Jesus vai para a ceia, parte o pão, em memória de mim, façam isso. No caso onde o evangelho chegar, será em memória dela. É forte, minha gente. Não é uma expressão qualquer. Em memória de mim, façam isso. Em memória dela, onde o evangelho chegar, será contado. Essa cena. E eu com certeza garanto que nessa cena não foi contada pra gente quando a gente foi evangelizado. Vamos lá. Uma mulher sem nome entra na casa de Simão, conhecido como leproso. O fato de Simão ser apelidado como leproso pode nos remeter a alguém que havia tido alguma doença de pele e, passado um tempo, havia se curado. Porque era isso. O cara apareceu com a mancha lá. Foi cozinhar com limão.
Tô falando absurdo, obviamente. Cozinhou com o limão, manchou. Puta. Tá com a mão branca agora. Manchou o bagulho aqui. Passou um tempo, a mancha foi ficando cada vez menor e sumiu. Ah, foi curado. Milagre. Não é mais leproso. Aí volta a conviver com a sociedade. Porque, né? O cara que era leproso era botado pra fora. Mas ele tava com alguma manchinha na pele. Depois a manchinha sumiu, voltou pra cidade. Vai ficar ali. Pode conviver em sociedade. Deve, portanto, ter pago as ofertas requeridas pela purificação e pela verificação da cura, como recomendava a lei. Ofertas que eram bastante custosas, o que dificultava que pessoas pobres acometidas de doenças de pele se reintegrassem à sociedade, mesmo já curadas. Né? Porque se você é pobre, meu amigo, você está lascado. Do mesmo modo, também poderia ser alguém com alguma doença de pele que se mantinha integrado à cidade, pagando pela manutenção de sua posição social como privilégio. Seria mais difícil, mas poderia ser. Que é o cara que ele tem uma doença de pele, não necessariamente lepra, né? Não necessariamente a hanseníase, mas tem uma doença de pele, deveria ficar do lado de fora, mas como o cara ocupa uma posição privilegiada, paga para ficar ali no bem bom e não vai sofrer o que a massa sofreria. Nada parecido também com algo que ocorra hoje, assim, né? Imagina. De qualquer forma, tratava-se de alguém capaz de convidar ao menos 13 homens para se sentarem à mesa em um banquete, sem que fosse uma festividade propriamente dita e às vésperas de um período de celebrações. Estão desfrutando uma refeição em um ambiente fechado, exclusivo, o que tudo isso indica que provavelmente era um cara que tinha posses. Então, o Simão que convidou Jesus e mais outros 12 malucos para entrar numa casa, pelo menos eles, né, que a gente tem de conta aqui, para comer com o cara e tal, pô, era alguém que tinha aí alguma posição relativamente privilegiada. Então, a gente está num ambiente que ele é bastante hostil a quem não é privilegiado. Tudo bem? Não é um ambiente que vai poder ser frequentado por qualquer pessoa. Vamos construir esse ambiente, é importante a gente ter essas referências. Uma mulher sem nome e que não foi convidada entra no recinto. Além da quebra de uma série de protocolos sociais, morais e religiosos, ela ousa uma performance e intervém para a surpresa de todos, incluído de nós, leitoras e leitores, quebrando um recipiente que contém um perfume caro, agradável, mas o barulho de um vaso estilhaçando e vertido sobre a cabeça do líder do grupo de convidados. Então vamos lá. Pau, quebrou o bagulho, jogou o óleo na cabeça do cara. Foi uma performance ali que chama a atenção de todo mundo. Faz um fuzuê danado. E eita nós, quão incômodo foi pro pessoal que tava ali, tranquilo, cidadão de bem com bons costumes. Não é mesmo? E uma mulher no meio desse monte de homem fazendo isso aí, dentro de um ambiente exclusivo. De supetão em ambas as histórias, os discípulos reagem violentamente condenando a mulher. Ao declararem no desperdício daquele luxo, desqualificavam a autora do feito. Um abuso, um excesso, uma perda de tempo e de dinheiro que deveria ser doado aos pobres e não naquela encenação, naquele exagero talvez inútil. Eu só gostaria de reforçar o fato de que estavam na casa de Simão, que, ao que tudo indica, é alguém com a posição privilegiada capaz de oferecer um banquete em um período que não é festivo para um montão de gente dentro de sua casa. Essa parte eles não consideraram um luxo que poderia ser vertido aos pobres, não é mesmo? Jesus os repreende e retoma a lei. E aí eu vou citar Deuteronômio 15:11. Pobres sempre terão em vossa terra, portanto ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Isso aqui é uma citação indireta, a gente poderia dizer. Pobres sempre tereis convosco, pobres sempre terão em vossa terra. Só que Jesus cita a primeira parte. Na tradição oral, e para quem conhece uma tradição, conhece as referências, você não precisa falar tudo. Você fala uma parte e o leitor, a leitora, o ouvinte já sabe o resto. Água mole, pedra dura. Exatamente, tanto bate até que cansa. É aí que tá. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente já conhece essa. Mais vale um pássaro na mão do que 2 coelhos nadando. Não, do que 2 voando, obviamente. Então, essas paradas a gente já conhece. Então, você fala a primeira parte, a segunda você completa. Né? Completa na sua cabeça, completa de memória. Quando faz essa referência, o escritor, né, do texto, quem está compilando, fala, olha, pobre sempre tereis convosco, faz essa referência à lei. Quem conhece a lei sabe, pobre sempre tereis convosco, portanto, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Beleza?
Está implicado na concepção de que sempre vai ter pobre, que você sempre tem que ser generoso. Sempre vai ter pobre, então tem que sempre compartilhar o que você tem e não ficar futucando na vida dos outros. Por exemplo, dessa senhora que foi lá quebrar um vidro de perfume na cabeça de um pobre, porque eu não sei se vocês lembram dessa parte, Jesus era pobre, é um lascado. Então, quando fala o pobre, então Jesus é nós, entendeu? E os pescadores lá que tá junto com ele, que é os discípulos dele, tudo pobre também, tudo pé rapado, todo mundo lascado. Mas já é o pobre que está ascendendo, né? Tem algum privilégio. É a classe média de Jesus. Classe média baixa do Antigo Testamento, do Novo Testamento, seguindo Jesus, né? Classe média baixa ali dos discípulos, que já estão ali com o rei na barriga, porque tá na casa do Simão, tá se achando aí elites. E aí violentam, né? Agressivamente falam verbalmente contra esta mulher, condenando-a por ser mulher, inclusive. Que petulância, né? Pobres não sabem o que fazem. Mas vamos lá. Ao afirmar que pobres sempre estariam por perto, coloca-se na memória a necessidade de compartilhar dos bens e não dos bens dos outros, vamos dizer assim, né? Assim, Jesus evidencia a hipocrisia dos discípulos que, por trás do discurso de preocupação e caridade, escondiam seu verdadeiro objetivo: condenar aquela mulher que faziam bem. Não condenaram aparentemente a Simão, que banqueteava com eles. O Simão tudo bem, né? Mas a mulher não. O que tá errado aí, discípulos? Este bem que poderia ter doado alimento aos pobres, ao invés de servir aos 12 e ao mestre em um encontro exclusivo em sua casa. A repreensão de Jesus gera tamanho incômodo a ponto de Judas decidir ir traí-lo. Esse é o grau do negócio. O mestre ter aceitado a ação daquela mulher foi a gota d'água ou de perfume. Ela o ungiu, ato interpretado por Jesus como preparação para seu sepultamento. E todo esse movimento resulta na ordenança de se recordar o ocorrido em memória dela. Onde quer que chegue o evangelho, ela será lembrada. Observemos, em memória da mulher, não de Jesus, dos discípulos ou de qualquer outra personagem. Onde as boas novas forem contadas, aquela mulher sem nome deve ter seu relato repetido em sua memória para que se guarde a lembrança dela. Quem era essa mulher? Qual seu rosto? Sua família? Sua profissão? Nada. Absolutamente nada se sabe dela. Em uma leitura descuidada, coloca-se em uma figura de pecadora, o papel de pecadora. Mas não temos qualquer elemento no texto que nos mostre e diga isso. Inclusive, em aula presencial, quando eu falava sobre esse texto, eu falava sobre a mulher, imediatamente alguém chamava ela e apelidava de prostituta. Porque na memória, no imaginário, esta mulher que entrou na casa para quebrar o perfume seria uma prostituta. Por que chegou essa história? No texto não tem isso. Nesse texto que a gente leu de Marcos e Mateus, não existe referência à profissão dessa senhora. E ainda que fosse uma profissão aí como profissional do sexo, os discípulos seriam repreendidos de igual forma. Só que o fato da gente imprimir no texto algo que não está lá, sobre essa personagem que está esquecida por nós e não é rememorada ao passo que contamos o evangelho, apesar de Jesus ter dito que isso deveria acontecer, deveria abrir os nossos olhos para o grau de poder que o patriarcado tem de enfiar na nossa cabeça estruturas de exclusão naturalizadas, que impedem de ler até o texto bíblico. Porra! Essa é a importância de ler Elizabeth Schuster Fiorenza, Elsa Tames, Nancy Cardoso, Silvia de Lima Regina. Silvia Regina de Lima, perdão, inverti o nome dela. São pessoas que fundaram um movimento, que fundaram uma parada, que quebra tudo, minha gente, que bota o negócio de cabeça para baixo e traz esta figura, esta personagem mulher para o centro da leitura bíblica contra o patriarcado que se nega, apaga, exclui, inclusive na defesa da tal da ortodoxia, que lê esse texto e não vê isso. É incapaz. E a partir disso, graças a Deus, também vai abrir para outros movimentos que vão começar a reconhecer outros atores sociais, outros sujeitos sociais. E a gente tem então agora uma leitura de diversidade LGBTQIPA+. Que começa a reconhecer leituras que não vão cair nas estruturas de opressão, de dominação e apagamento do patriarcado, porque sim, ele realiza isso diariamente. Mas aí a gente tem que fazer referência às pessoas que abriram esses caminhos e que estão aí nessa caminhada.
tá bom? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Claro, alguém que toma os 4 evangelhos como um único bloco e os interpreta como complementares poderia sacar outras cenas de mulheres que surpreendem Jesus e os discípulos e estipular uma correlação, que é o que fazem normalmente. Mas caso o fizesse, também deveria trabalhar as semelhanças entre a estrutura de uma mulher que unge Jesus antes da Páscoa e o lava-pés descrito em João no relato da ceia. Vocês já pensaram em fazer essa relação? É bem bonitinha. Ou ainda a potência de se perceber que o fazer isso em memória de mim apresentado em Lucas tem a mesma estrutura que o em memória dela de Marcos e Mateus. E poderíamos aprofundar mais possibilidades, mas Fiorenza já fez isso no livro que citamos acima. Então vai ler a Elizabeth Schuster Fiorenza e vai pressionar as editoras para que republiquem essa mulher em português, pelo amor de Jesus Cristo. Tá bom? Então é importante isso daí. Cara, Jesus lava os pés dos discípulos. E no caso ele é ungido e cuidado por essa mulher. Essas relações são legais de fazer. Se alguém quiser brincar com isso, ia ser massa. Né? São em tradições diferentes, em linhas diferentes, evangelhos diferentes, mas como na ortodoxia o pessoal também vai bagunçando os textos, misturando uma coisa com a outra, se quiser arriscar, bora lá. Ai, como é bom ser levemente provocador. O que queremos destacar é que não lembramos daquela mulher em nossas cartilhas de evangelização. Não fazemos jus à memória dela e de que Jesus gostaria que guardássemos dela. A memória de uma personagem feminina que poderia ser qualquer mulher e que compreende os tempos e o espírito de Cristo com mais profundidade e cuidado que seus próprios discípulos. Afinal, Jesus interpreta o que está acontecendo como preparação para o seu sepultamento, enquanto os discípulos estão lá mordendo a unha e olhando para o teto. Além disso, a memória de uma mulher condenada pelos homens que seguem Jesus. Nossa, nada parecido com o que acontece hoje. Mulher defendida pelo mestre, que por sua vez revela que sua repulsa ao perfume derramado era pela presença daquela mulher em seu meio e não pelo preço daquele produto. Porque se fosse pelo preço do produto, meus amigos, outras coisas teriam sido criticadas e julgadas pelos discípulos também. Mas no caso por trás, ali não estava a questão econômica, estava a questão de gênero e de estrutura patriarcal de dominação. Judas não suporta aquela mulher e nem sua intervenção, sua intromissão, sua performance, sua postura e o amor que o mestre tem por ela. Judas trai ali, quando condena a mulher e nega seu direito de estar ali, presente e protagonista naquele ambiente junto de Jesus. Nós não lembramos dessa mulher ou sua memória não nos é lembrada, porque ela é a expressão do fato que o movimento de Jesus era feminino e feminista, provocando aí diretamente os camaradinhas que agora estão loucos por doutrina. Defendia as mulheres e era composto por lideranças femininas que fortaleciam, conduziam e organizavam a igreja primitiva. Ver nas referências desse artigo aqui o livro de Pablo Richard e em especial de Elsa Tames. Inclusive da Elsa Tames nós fazemos a leitura. Estou um pouquinho atrasado, mas eu vou retomar essa semana. Fazendo a leitura com tradução simultânea do livro dela, As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo, que só tem em espanhol, e lá no Apoia-se é uma das recompensas, a recompensa que a gente tem de ler esse texto, tá bom? E a gente lê o texto, tá bem bacana, fazendo comentários, é maravilhoso, Elsa Tames é outro patamar. Não nos é lembrada porque sua narrativa desperta a noção de que as mesmas estruturas que a condenavam ali na casa de Simão, o leproso, são aquelas que silenciam e condenam as mulheres que quebram perfumes, protocolos, padrões e desestabilizam ambientes controlados. E aqui eu vou fazer uma outra referência a Nancy Cardoso, que é quem abriu os meus olhos para perceber as personagens femininas como essas que são extremamente disruptivas, que quebram os protocolos e os padrões e bagunçam a cena, a leitura, o que está acontecendo, e por isso elas precisam ser, entre aspas, apagadas, negadas ou silenciadas, seja muitas vezes no próprio texto, seja por vezes pelos leitores que não percebem as dinâmicas do texto. E a Nancy consegue trabalhar isso maravilhosamente bem em diferentes textos dela e toda a obra que ela tem, né? Nancy é uma das pioneiras aí da teologia feminista latino-americana. O mesmo espírito que negava a vida daquela mulher e sua intervenção no espaço dos 12 é o que guia as constantes traições a Jesus, que tratam de crucificar quem está com os excluídos, não apenas por algumas moedas, mas especialmente por não suportar ver seu mestre com ela, com aquela. Espero que vocês tenham curtido essa leitura, minha gente. E em breve, quem sabe, nós fazemos mais. Se gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar, ajudar a engajar, porque aí eu fico sabendo que vocês
estão achando massa, né? A gente pode fazer outras leituras, outros trabalhos, e não esquece também de dar uma olhadinha, caso você queira ser muito camarada, no curso que eu tô ofertando lá, e ser um dos alunos, uma das alunas também. Fechou? Um grande abraço, até uma próxima, e trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!